Fala galera, beleza? A gente tá de volta aqui com mais uma entrevista incrível. Dessa vez falar com um ex-colega de trabalho meu, que pessoa que eu admiro muito, mantenho em contato, que a gente já gravou há muito tempo atrás, um vídeo que não tinha nada a ver com o trabalho, mas que segue firme e forte trabalhando no Dropbox, liderando agora outros mercados. Tô aqui com o Orlando. Orlando, obrigado pela participação, tudo bom? Oi, Edu, tudo bom? Orlando, vamos lá. Primeira coisa, as pessoas vão notar um pequeno sotaque no você falando. Me conta um pouco de onde você é. Eu sou originário da Calábria. Calábria está no sul da Itália. Eu moro nos Estados Unidos, em Austin, no Texas. E sou diretor de vendas e canal da América Latina para a Dropbox. Olha só que legal. E falando português com a gente. Português, sim. Muito legal. Bom, Orlando, a gente vai falar um pouquinho de falar bastante de dica de trabalho, de muita coisa legal, mas me conta um pouco, só para as pessoas que estão curiosas, que não conhecem você ainda, como você aprendeu português? Eu aprendi português porque 10 anos atrás eu estava trabalhando numa agência de eventos e comunicação e decidi que queria morar no Brasil. Tinha ido uma vez por trabalho, por uma semana, né? Me apaixonei do Rio e pensei, bom, agora assim que puder vou me mudar para lá. E passei 3 anos no Brasil trabalhando lá, né? E também estudei, fiz meu MBA lá no Rio. Então você também é um expatriado, porque a gente fala muito aqui do brasileiro saindo do Brasil trabalhar fora, mas você saiu da Itália, foi trabalhar no exterior, né? Foi também trabalhar na Europa, foi para o Brasil e agora está nos Estados Unidos. Cada 2, 3 anos me mudo de um país pelo outro. Acho que a primeira coisa que acontece é quando a pessoa vai sair do país de origem é o medo de enfrentar algo novo, o medo de não conhecer o mercado, de não ter um domínio do idioma, mas você teve talvez uma dificuldade, primeiro um desafio de idioma e também de sair da zona de conforto. Como que foi essa sua primeira vez saindo do país? Como é que foi esse primeiro desafio? Como é que você se sentiu? Claramente tem uma componente própria da personalidade. Meu medo é ficar no mesmo lugar. Eu fui embora da casa que tinha 18 anos, fui para Milão, depois fui para Lituânia, depois voltei para Milão, fui para o Brasil, fui para a França, depois para a Irlanda e agora nos Estados Unidos. Com respeito aos idiomas, né, e as barreiras para se mudar de um país pelo outro, e essa opinião geral que ter medo, né, é um problema, que a gente tem que ser sem medo. Na verdade, eu sempre tenho um medo terrível, né? De não ter amigos, de não saber o idioma, de me acostumar, né, com a cultura local. Agora, se você lida com esse medo, e sabe que medo está lá, é natural, uma componente, e você repara que não tem outras motivações para não fazer aquela mudança, então toma a decisão, né, de uma forma mais simples. Se tem outras motivações diferente do medo, então talvez seja melhor não fazer essa mudança. Mas se só for medo, medo sempre vai ter. Então, melhor lidar com isso. Como você ficou poucos anos, ficou 2, 3 anos em cada país, em cada lugar, você tem que se adaptar muito rápido. Mas algumas cidades, alguns países já têm muitos imigrantes. Por exemplo, aqui na Irlanda tem muita gente de fora. Então eu imagino que você acaba se conectando mais com imigrantes também. Tem alguma coisa que você costuma fazer agora que você já está há tanto tempo migrando, para você se acostumar mais fácil quando você se muda, como para as pessoas, para enfrentar esse medo mais rápido, passar mais rápido por isso? Uma coisa que sempre tento fazer é limitar a exposição com os italianos. Eu faço isso, porque claramente tem comunidade de italianos em todo que é canto. E se eu só ficar com os italianos, fico numa zona de conforto, né, e aprendo mais devagar. Então, tipo, a dica é, seja o mais curioso possível, tente fazer o que os locais fazem. Se você ficar só na sua comunidade de expatriados, limita muito, né, a potencialidade de aprendizagem. Qual foi a maior dificuldade que você teve de conseguir um trabalho fora da Itália? Então, eu fui embora porque queria estudar fora da Calábria. Calábria é um lugar fantástico, maravilhoso, mas não tem muitas possibilidades de trabalho. Especialmente não tem muito empreendedorismo. Milão, que é a área mais industrializada da Itália. A verdade é que eu fui buscar meu trabalho no exterior, que eu trabalhava nessa agência e tinha essa vontade incrível de ir para o Brasil, e então eu fui. Eu quero morar num país totalmente diferente do meu, né? Seria então certo dizer que quando você foi para Milão primeiro, você pensou na parte mais, digamos,
vamos seguir uma cidade maior, que tem mais oportunidades, mas depois você seguiu um pouco da sua vontade que você tinha, que era morar no Brasil, independente de lá ser uma boa oportunidade ou não, era mais a vontade de ir para lá, e aí você justificou através do trabalho para poder ter ter como se locomover para lá. Boa psicologia. A verdade é que a Milão eu morava muito bem. Eu tinha uma carreira muito boa, tinha muitos amigos, só que tinha menos que 30 anos, né? E já estava numa zona de conforto. Eu pensei que não estava pronto por isso. Queria mais aventura, né? Queria mais aprendizagem. Quando eu tinha 30 anos, só falava italiano. E agora falo português fluente, inglês. Falava inglês meio quebradinho, né? Mas só falava italiano e não tinha visto nada do mundo. É agora ou nunca mais. Então foi. Você foi para Irlanda porque você queria mudar para Irlanda ou foi a oportunidade do Dropbox já surgiu e você falou, agora acho que é o momento de eu ir para Irlanda? A segunda. Eu naquela época estava morando em Paris, decidi que eu queria trabalhar nessa bolha, né, da tecnologia. Todo mundo estava começando a trabalhar em empresas de tecnologia, meus amigos também, fui um pouco influenciado por isso. Os americanos falam "It's where the magic is happening", right? Fui entrevistando para várias empresas da tecnologia, entrevistei para vagas em Paris, em Amsterdã, em Dublin. Dropbox foi aquela que me apaixonou mais, né? Me mudei para a Irlanda o dia antes de começar na Dropbox. Para ter sucesso em qualquer posição profissional, você tem que ter habilidades, né? Como você falou, tem que ter experiências, mas tem que ter também atitudes. A experiência é o que você já fez na vida. As habilidades é o que você aprendeu e sabe fazer. Atitudes são aquelas coisas que você tem ou não tem. Trabalhar na Dropbox quando a gente começou, né, 6 anos atrás, era mais importante ter aquela atitude de saber se adaptar a um contexto que mudava a cada dia. E você tinha que liderar essa mudança. Eu ia aprendendo enquanto fazia essas coisas. E se você não tinha essa atitude positiva, né, com respeito à mudança, eu vi pessoas muito experientes, muitas habilidades, não conseguir se dar bem nesse contexto porque faltava a componente de atitude. Então, acho que a coisa melhor para mim foi chegar com aquela atitude que já tinha e encontrar um contexto no qual essa atitude estava valorizada. Quais são as coisas que você buscava nas pessoas que você contratava, trabalhando no mercado ainda em Dublin, pensando ainda nesse primeiro momento? Como é que eram os profissionais que você buscava? O que fazia essa diferença para você? Quando você busca profissionais, sempre considera esses 3 pilares, né? Experiências, habilidades e atitudes. Eu sabia que o que eu precisava ainda naquela época era mais o terceiro. As atitudes. Quando você trabalha com equipe de vendas, a experiência você faz, né, enquanto faz o trabalho, claro, porque na época eu gerenciava uma equipe relativamente jovem. Quando você está procurando pessoas mais experientes, muda um pouco. As habilidades de venda são habilidades que são relativamente simples de ser desenvolvidas. Se tem alguém, né, um manager que investe em você, né, te ajuda a desenvolver essas habilidades. Agora, as atitudes dos vendedores são muito específicas. E se o vendedor não tem aquelas atitudes, não vai ter sucesso. Não tem como. E então, eu me focava muito, né, em achar as pessoas que tinham aquela atitude, muita energia, né, e não deixar as derrotas te bater. Especialmente a coisa mais importante, de saber pôr sempre os sapatos dos outros. Você se põe na posição do outro. Sim, é sempre isso. Ser alguém que sabia escutar bem. Na área de venda tem uma misconception. Um conceito errado. Um conceito errado, essa lenda urbana que o vendedor é aquele que sabe falar bem, que fala muito, que fala rápido. Na verdade, eu sempre falo que tem 2 vendedores. Tem aquele que fala e aquele que vende. E para vender, você tem que escutar. Tem que ter uma atitude de curiosidade boa para que as pessoas falem contigo, você entenda bem, né, o que essa pessoa na sua frente está procurando e como você pode ajudá-la. Quais são, se você pudesse descrever, as principais habilidades que um vendedor precisa ter? Como você falou, tem essa questão da atitude, mas as habilidades em si, que se alguém quiser hoje virar um vendedor, quais são as principais habilidades que ele precisa estudar, entender melhor e dominar? Se alguém quisesse começar agora, né, começaria dos trabalhos mais entry level, né, mais juniors,
Então, todas as competências mais técnicas de produtos não seriam relevantes. Os básicos, né, para começar amanhã a nível de habilidades, seria saber construir mensagens eficazes para gerenciar campanhas, que a gente chama de outreach. Ou seja, se eu tenho que falar com 100 potenciais contas, como que eu vou abordar essas pessoas? Tem habilidades analíticas básicas, porque muitas vezes você está pescando, né, num mar muito grande, tem que saber como priorizar os vários peixinhos, e depois a única coisa um pouco técnica que a gente chamaria de discovery call, ou seja, você tem que saber ter ligações com pessoas que você não conhece, tendo a habilidade de deixar eles falar sobre os problemas deles. É tudo isso, tipo, saber fazer aquelas perguntas com as quais as pessoas reparam de ter ou não ter um problema específico que você quer consertar. Que é você ser o terapeuta do cliente, você entender um pouco das dores que eles têm, como que isso se transforma numa potencial solução que você pode apresentar depois, né? É isso. Muito legal, legal. Como que você identifica potenciais candidatos com atitude nesse primeiro momento? Essa é uma pergunta muito boa. As empresas têm que ter um processo de recrutamento bem feito e bem estruturado. Eu trabalho sempre com 4 ou 5 outras pessoas que entrevistam os candidatos. Sendo que eu gosto muito de me focar nas atitudes, quando eu vou escolher meu painel, não vou escolher meus amiguinhos, né? Vou escolher pessoas das quais tenho a maior possível confiança, e cada um deles tem um objetivo para distintos elementos que o candidato tem que ter. Então, por exemplo, para essas vagas de canal, eu quero ter no meu painel pessoas com muita experiência na área de canal que possam checar as experiências, outras que podem fazer uma entrevista mais técnica sobre habilidades, enquanto eu possa me focar nas atitudes. Agora, para entender atitudes, as perguntas que você tem que fazer têm que ser feitas para ressaltar como eles se comportaram em alguns contextos. Perguntas que podem parecer aparentemente simples, tipo, me fale do negócio mais complexo que você fechou. Tem pessoas que falam de como eles trabalharam de uma forma excelente, como foram os melhores e como eles salvaram, né, a empresa. Por outro lado, tem aqueles que se enfocam no trabalho da equipe, do time. Tem aqueles que falam eu. Tem aqueles que falam nós. Te dá uma ideia da atitude de trabalho de equipe versus individualidade. Tem aqueles que não falam sobre as derrotas deles. Uma outra pergunta que muitas vezes faço é de eles me falarem de um período muito estressante. Tem pessoas que falam de como eles perderam, né? Como eles faliram em algo e como eles aprenderam desses erros. Essa boa atitude de, de uma mentalidade orientada ao crescimento. Orlando, super obrigado. Quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelas dicas. Obrigado, Edu, pelo bate-papo. Adorei falar contigo. Boa sorte com tudo.